Alô, alô, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Achei que eu ia ter folga da folga para vocês hoje, mas o vídeo extra saiu agora há pouco a demissão oficial. São Paulo divulgou uma nota da demissão do Rogério Ceni e de toda a comissão técnica e dos auxiliares do Rogério Ceni depois de 18 meses de trabalho, mesmo com a vitória em cima do Puerto Cabelo, aquela vitória que a gente comentou ontem a vitória que não convenceu absolutamente ninguém. A diretoria do São Paulo se reuniu, depois de um tempo, sei lá, estava hibernando, não sei o que eles estavam fazendo, se reuniram e resolveram demitir o Rogério Ceni. Vamos falar sobre isso? O vídeo vai ser curto e grosso. É, à noite a gente faz ideia, tem informações do Pedrinho aí, foram divulgados uns prints aí que são bem é, é, esses prints complicam a situação dele bastante. Mas eu quero falar do Rogério Ceni hoje. E para mim o resumo disso é o título do vídeo. Pode evitar o pior, que para mim o pior, a humilhação suprema é o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas não vai resolver os problemas do São Paulo, porque os problemas do São Paulo são estruturais. Para você ver um exemplo, como o São Paulo, os problemas são muito maiores do que trocar de treinador, quem vai comandar o treinamento hoje à tarde é o Milton Cruz. Então, não tenho muita expectativa, mas vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu só pedir sua inscrição para você se inscrever no canal, para você deixar o like no vídeo, sem nenhum constrangimento, porque a gente faz esse trabalho com muita dedicação para você aqui. Se você não é inscrito, o YouTube às vezes não notifica os vídeos. Esse vídeo muita gente pode não receber porque o YouTube não notifica. Às vezes desinscreve também. Então, por favor, não custa nada para você se inscrever, ativar as notificações para receber quando a gente lança vídeos novos. E para você concorrer à camisa da São Paulo Mania lá do Alpha Shopping. Quando a gente chegar a 490 mil inscritos, a gente está caminhando. Lembrando que eles entregam para todo o Brasil, o link está lá na descrição. Entregam para fora do Brasil. Você que é inscrito do canal aí, que quer produtos do São Paulo, lá na descrição tem o Instagram da São Paulo Mania do Alpha Shop com todos os produtos e o WhatsApp, você entra em contato, conversa com a Jerusa, eles mandam para fora do Brasil, para o mundo todo e para o Brasil inteiro, lógico. Mas eu peço a sua inscrição, por favor, retribua o nosso trabalho, a gente faz com toda a dedicação aqui e você retribui deixando o seu like e se inscrevendo no vídeo. Vamos lá, gente. Rogério Ceni, depois de 18 meses, deixa o comando do São Paulo. Para mim, um trabalho péssimo do treinador. Muito ruim, não conseguiu dar uma cara para esse time, um padrão de jogo em 18 meses, escolheu o jogador, pediu o jogador, mandou embora. Falando do Rogério Ceni, bem rapidamente, eu acho que foi importante a vinda dele para o São Paulo em alguns aspectos, bem poucos, como por exemplo daquela entrevista que ele deu exigindo água na piscina, né? Vendo uma pessoa de fora que chegou depois de ficar um tempo fora do São Paulo e viu a decadência que o São Paulo se encontrava e se encontra ainda, né? E ele, como eu acredito no sentimento que o Rogério Ceni tem pelo São Paulo, ele talvez fosse o único treinador que tivesse um pouco de moral para tentar colocar um pouco de ordem naquela casa bagunçada, aquela casa da mãe Joana que é o São Paulo Futebol Clube. Só que, mais uma vez, o Rogério Ceni foi usado como escudo por uma gestão incompetente, como o Leco já havia feito isso com outros ídolos, e o Casares, na sua característica omissão, junto com o Belmonte, junto com esses caras que comandam o futebol de São Paulo, usaram o Rogério como escudo, só que agora não viram outra alternativa, você não demitiu o treinador, porque a chance do São Paulo ser eliminado na terça-feira pelo Ituano é gigantesca, comprometendo ainda mais o debilitado orçamento do São Paulo. Campeonato Brasileiro, eu acho que o São Paulo luta para não cair, lutaria para não cair com a permanência do Rogério, e nada me garante que não vá lutar com a troca de treinador, que inclusive deve ser o Dorival Júnior que deve assinar aí, na segunda passagem dele pelo São Paulo, né? Na primeira não deixou nenhuma saudade. E o Rogério Ceni teve essa característica importante de cobrança, né? Porque o problema do São Paulo, gente, a gente já vem falando aqui, não adianta só trocar de treinador. Os problemas do São Paulo são estruturais. É uma falta de comando, é uma falta de cobrança, é uma falta de atitude dessas diretorias que vêm destruindo o clube, que não adianta mudar o treinador e não adianta mudar o grupo de jogadores.
Quer ver? Vou te dar um exemplo, eu gosto sempre de dar exemplo para vocês aqui. Por que a troca do Rogério Ceni não vai resolver os problemas do São Paulo? O São Paulo não vai voltar a disputar títulos com o Dorival Júnior. O São Paulo não vai voltar a ser protagonista do futebol brasileiro com o Dorival Júnior. O que pode acontecer é que o Dorival ajude, se for o Dorival, ajude o time a não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro e terminar os trancos e barrancos desse 2023 que já começou da pior maneira possível. Por que não vai resolver o problema? Por que não adianta você trocar o grupo de jogadores? Porque o problema é lá dentro. O problema é a falta de capacidade desses diretores, desse presidente, dessa gestão que administra o futebol, a falta de capacidade desses caras de comandarem um clube do tamanho do São Paulo. É o mesmo grupo político do Leco, o mesmo grupo político do Aidar, é o mesmo grupo político, nada muda. Só troca um outro nome ali, mas a mentalidade é a mesma. Vocês lembram que um tempos atrás a gente tinha o Cueva? Nem vou muito lá atrás, vou até mais ou menos recente. Era um jogador, a gente virou refém do Cueva. O Cueva fazia o que ele queria. Teve um jogo no Nordeste que o São Paulo disputou uma Copa do Brasil, um jogo de Copa do Brasil. Ele foi pra reserva, ele ligou pro empresário dele e falou: eu vou embora, eu quero ir embora, eu tô pegando um avião, eu tô indo embora. O empresário dele tem que sair de São Paulo pra ir lá colocar panos quentes. Porque desde aquela época lá o jogador faz o que quer no São Paulo. Vocês lembram na época do Diego Souza? E aí sai Cueva, vai embora o Cueva, troca os jogadores, troca treinador. Aí vocês lembram da época do Diego Souza e do Nenê? Do Reinaldo empinando pipa, que o São Paulo perdia clássico e eles disputavam o campeonato de fute-mesa na segunda-feira e não acontecia nada, a gestão do Leco não estava nem aí, não tinha cobrança. Os jogadores faziam o que eles queriam. Veio a gestão do Casares, aí demite o treinador, demite o Aguirre, demite o Jardine, demite o Diniz, demite o Crespo. Veio já com a gestão do Casares, se troca o grupo de jogadores e o ambiente continua o mesmo. A falta de cobrança continua a mesma, o jogador vem e fica gordo, como é o caso do Éder, ganhando milhões nessas contratações inexplicáveis. O presidente Júlio Casares, que é um tremendo marqueteiro, e ele não faz política, o presidente faz politicagem. É a politicagem para se manter no poder. A gente tem muito preconceito com a palavra política, né? Porque a política a gente associa uma coisa suja. Não, não é. Política é importantíssima. Política de articulação, você conversa com a oposição, ouve ideias diferentes, pensando no bem do São Paulo. É importante que se faça política. Só que essa politicagem que é feita hoje no São Paulo é para garantir a reeleição. E o futebol fica abandonado. E dentro dessa incompetência da administração do São Paulo tem a vaidade desses caras. Então o presidente de um clube como o São Paulo, que está numa situação caótica como a do São Paulo, em todos os aspectos, financeiro, organizacional, de competência, de esportiva, de tudo. Esses caras, quem administra o São Paulo, não tem que aparecer quando o São Paulo ganha tirando foto, abraçando o jogador que fez o gol. Um presidente minimamente capaz, minimamente interessado e com capacidade para mudar, para fazer essa mudança estrutural, tem que aparecer quando perde. Quando perde, ele tem que aparecer, ele tem que ir lá no vestiário conversar com os jogadores, ele tem que estar no CT na segunda-feira, cobrando os caras, dando respaldo pro treinador, mostrando que no São Paulo tem comando, que no São Paulo o jogador que faz fisioterapia não pode chegar encaixaçado da noite anterior, que quebrou na noite, e dormir na maca de fisioterapia, gente, porque isso aconteceu no São Paulo. E ninguém cobra esse jogador que tá lá, ganhando salário, encostado, recebendo sem jogar. E não acontece nada com esses caras. Então não adianta nada você trocar o grupo de jogadores. Não adianta nada você trocar o treinador. Porque a estrutura é a mesma. A estrutura de falta de cobrança, a estrutura de falta de comando continua a mesma. E o jogador que chegar no São Paulo vai entrar nessa estrutura. Quantas vezes você já não pensou, caramba, esse fulano aí, esse cafunçudo, esse cara, jogava tanto no outro clube, veio pro São Paulo, parece que desaprendeu a jogar. E quantos jogadores você viu saírem do São Paulo, irem, não brilhar em outros clubes, mas irem bem, melhorarem em outros clubes? O Éder emagreceu no Criciúma, gente. Que é reflexo mais claro de tudo isso que a gente está falando. No clube onde não é nem questão de cobrança, é questão de que o cara que ganha um salário está gordo, é jogador de futebol. Ele não pode ficar daquele peso. No Criciúma ele entrou na linha, fez gol aí, tá fazendo gol. Tá? É básico isso, gente, é básico. O São Paulo Futebol Clube não pode ser mais um clube onde você vai lá exercer sua vaidade, o seu ego, massagear o seu ego, brigar por carteirinha de conselheiro para mostrar na reunião de condomínio do seu prédio. Então, eu vou repetir aqui mais uma vez o que eu já falei quando saiu o Aguirre, quando saiu o Diniz, quando saiu o Crespo.
Se essa diretoria não der respaldo para o novo treinador, se essa diretoria não começar a trabalhar efetivamente pelo bem do São Paulo Futebol Clube e não em prol da vaidade e do ego, enquanto a preocupação dessa diretoria for só satisfazer a vaidade de alguns poucos e a própria vaidade, enquanto esses caras não olharem o São Paulo como uma empresa séria, como um clube gigantesco e mostrarem para o treinador que chega, nós estamos do seu lado e vamos dar respaldo e vamos cobrar esse grupo de jogadores, seja o grupo que for, seja o grupo de jogador que for. Enquanto isso não acontecer, não vai adiantar nada trocar de treinador. O treinador vai cair naquele mesmo ambiente podre, onde os jogadores que comandam, onde não existe comando, não existe uma hierarquia, onde todo mundo está lá acomodado e muito se aproveitando da instituição São Paulo Futebol Clube para se dar bem. Se esse treinador novo não tiver esse respaldo, se essa diretoria não começar efetivamente a trabalhar, trocar nomes, esse Belmonte não pode continuar, gente. Esse Rui Costa não pode continuar. Não adianta nada você mandar a comissão técnica do Rogério Ceni embora e colocar o Milton Cruz de interino. Não vai resolver absolutamente nada. Então, a minha torcida é a seguinte. A minha torcida deseja toda a sorte do mundo para o novo treinador. Não acho que o Dorival Júnior vai resolver o problema do São Paulo, sinceramente não acho. Mas eu vou deixar bem claro aqui a minha opinião. Trocar de técnico não vai resolver os problemas estruturais do São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, acho que alguma coisa tinha que ser feita. O São Paulo estava indo para um buraco sem fundo e uma atitude foi tomada. O que eu gostaria mesmo é que essa atitude fosse só o começo de uma mudança estrutural. Mas, sinceramente, gente, eu não sei se isso vai acontecer. A gente volta à noite. Voltamos às 8 da noite. Tem esses prints da história do Pedrinho aí que complicam a situação dele demais. Talvez já esteja até confirmado o nome do novo treinador. A gente vai conversando, eu vou falando com vocês, mas quero saber a sua opinião. Além da inscrição, além do like no vídeo, por favor, deixe a sua opinião. Não só em relação ao trabalho do Rogério Ceni, mas em relação ao que pode acontecer daqui para frente no São Paulo. Vocês acham que o Dorival Júnior vai resolver o problema? Vocês acham que agora todos os problemas do São Paulo estão resolvidos? Eu, sinceramente, acho que não. Fique com Deus, forte abraço. A gente se encontra, hoje às 8 da noite, porque tem Joga Fácil. Então eu posto 15 para as 8 vídeo da noite. Aí às 8 entra no ar, acaba às 8, você já clica e assiste o Joga Fácil comigo, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, a gente se encontra à noite. Tchau, tchau.